Bom, nosso assunto hoje é febre amarela, porque saiu um novo boletim do Ministério da Saúde indicando 574 casos no Brasil desde o início de dezembro. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse boletim. Segue sendo Minas Gerais o estado mais afetado? Isso mesmo, Renata. Olha, desses 574 casos confirmados, 422 ocorreram em Minas Gerais. Então, Minas continua sendo o estado mais afetado. Em segundo lugar, aparece o Espírito Santo, com 139 casos. O Rio de Janeiro agora passou o estado de São Paulo, né? Antes São Paulo estava na frente do Rio. Hoje, nesse último boletim, então, o Rio de Janeiro passou. Foram 6 casos confirmados e 5 casos no estado de São Paulo. E no Pará também houve o registro de 2 pacientes, né, 2 casos confirmados no Pará. Então, essa é a situação hoje. No total, então, a gente já tem aí 187 mortes em 91 municípios, né? Lembrando que esses dados eles foram contabilizados desde o dia 1º de dezembro até a última quinta-feira dia 30, agora da semana passada. E, Cris, essa é realmente a maior epidemia de febre amarela dos últimos 70 anos? Olha, vários especialistas afirmam isso, né? Que essa epidemia é a maior epidemia da doença no Brasil nos últimos 70 anos, mas aqueles registros oficiais do Ministério da Saúde, os registros padronizados, eles só começaram a ser feitos nos anos 80. Então, quer dizer, antes dos anos 80, havia os registros, os relatos históricos, os registros dos serviços de saúde, mas não de uma forma sistematizada como o Ministério da Saúde faz desde os anos 80. Então, por meios, né, baseados nesse conhecimento que se tem, os especialistas dizem que sim, essa é a maior epidemia dos últimos 70 anos. E saiu recentemente uma entrevista, uma reportagem interessante na revista Pesquisa FAPESP, em que um infectologista chamado Benedito Fonseca, que é da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, ele diz, olha, o problema é que a febre amarela foi esquecida. Como a nossa vacina é muito boa, muito eficaz, quase não há pesquisa sobre a doença. Então, esse foi um tema que foi meio deixado de lado. E aí, o que ele ressalta é que não se pode brincar, né? A febre amarela é uma doença muito grave. Ela pode matar até metade dos pacientes que apresentam aqueles quadros mais graves, né? Com sintomas mais graves. Então, realmente, é algo que não pode ficar uma doença que precisa ter investimento de pesquisa nela, né? Apesar da vacina ser bastante eficaz, porque de tempos em tempos há esse risco de surgirem aí novos surtos, como a gente vê agora. Pois é, a vacina é eficaz, o Brasil é o maior produtor da vacina do mundo, mas ainda tem fila no posto de vacinação em alguns locais. No Rio de Janeiro isso já aconteceu. Exatamente, há filas e isso causa muita preocupação, muita insegurança nas pessoas. Agora, o que provoca muito da fila também é que há uma corrida muitas vezes maior do que o necessário. Agora, sim, as autoridades, elas vêm reafirmando que não vão faltar as doses, quer dizer, não precisaria haver uma corrida tão grande. Há um problema aí mais de distribuição, né, de onde a pessoa fica sem informação de saber onde que ela vai conseguir e fica peregrinando pelos postos, né? Mas, assim, a Fiocruz é o principal produtor mundial dessa vacina, né, da vacina de febre amarela. E nesse ano, né, quando começou esse surto, eles triplicaram, assim, começaram a produzir muito mais do que o normal. Então, assim, antes eles produziam de 2 a 3 milhões de doses da vacina por mês. Agora eles dizem que estão produzindo entre 7 e 9 milhões de doses, né? Enfim, dizem que não vai faltar. Agora já se começa aí a discutir, será que seria o caso, então, de fazer uma vacina fracionada, né? Já ouvi gente no Ministério da Saúde pensando nisso e tal.
Na África, por exemplo, que sofre demais com febre amarela, né? No ano passado houve uma epidemia enorme e foi preciso vacinar muita gente, milhões de pessoas, eles fazem isso, eles fazem doses fracionadas. Então, o conteúdo em vez de você ter o conteúdo normal da vacina em uma única dose, essa dose contém só 1/5 do normal, 1/5 do que seria esperado numa dose normal. Então, assim, isso você fraciona para poder dividir, para poder oferecer a vacina a mais pessoas, só que há uma dúvida porque não se sabe por quanto tempo uma dose assim tão baixa vai conferir imunidade, né? Até porque o vírus, ele sofre mutações ao longo do tempo, né? E assim, se a vacina que a gente tem hoje permite uma pessoa ficar 10 anos sem tomar uma segunda dose, então não se sabe se fazendo esse fracionamento se seria o caso, se seria uma boa medida, né? A gente espera que isso não seja necessário, que o Brasil possa vacinar todo mundo, mas enfim, em algumas situações emergenciais isso é feito. Claro. Bom, para a gente encerrar, Cris, vamos lembrar o nosso ouvinte os sintomas da doença, quando é que ele deve ficar atento e procurar um médico, porque ele pode ter contraído febre amarela. Então, os sintomas mais comuns são a febre alta, é uma febre bastante alta mesmo, calafrios, a pessoa fica tendo calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas, vômitos, quer dizer, são sintomas assim bastante intensos, né? Não é uma coisa parecida com uma gripezinha, não, é algo muito intenso e que dura em média 3 dias, né? Agora, nas formas mais graves da doença, aí sim a pessoa vai ter os olhos e a pele amarelados, por isso que chama febre amarela, né? E pode ter insuficiência hepática e renal, e então aí aquelas hemorragias, cansaço intenso, e aí sim é que fica muito perigosa, né? Nesses casos aí mais graves, então a doença pode ser fatal. É muito importante ficar muito atento às informações, seguir tudo que as autoridades sanitárias vêm recomendando, né? As pessoas precisam se vacinar, aquelas pessoas que fazem parte dos grupos que devem ser vacinados. Os idosos, né, as pessoas acima de 60 anos, aí é o médico que deve avaliar o risco-benefício de fazer essa vacinação ou não. Uhum. Mas, enfim, a gente espera que essa doença seja controlada e que haja aí as doses necessárias para todo mundo. Vamos continuar acompanhando. Combinado. Obrigada, Cristiane Segato. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.